Pessoal, vamos convidar agora o nosso José Roberto Afonso, o grande economista, doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp e vice-presidente do FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa. Bom dia, José Roberto, seja muito bem-vindo ao Matinal. Tudo bem? Bom dia a todos e grato pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. A gente queria começar com a pauta mais quente, que é a pejotização do trabalho no Brasil. Você foi um dos especialistas convidados pelo STF para a audiência pública na última semana, que discutiu o tema. Deu para tirar algumas conclusões sobre esse debate a partir dessa audiência? Ou apenas você reforçou convicções que você já tinha acerca de um assunto que mobiliza muito o brasileiro hoje, né? Porque impacta todo o trabalhador. E ali você teve opiniões diferentes expostas, né? Uhum. Amado, primeiro, pejorativo. Eu acho que o termo devia ser pejorativo, né? O que a gente tem hoje no Brasil é que é pejorativo ignorar que você tem mais da metade dos trabalhadores ocupados no Brasil trabalhando sem carteira assinada, né? E o debate é bom, é pertinente. Eu acho que, inclusive, o STF cumpriu o seu papel de fazer um diálogo. O que a gente viu lá, em regra geral, eu diria que acho que foram posições assim, né, um pouco extremadas. Na minha modesta opinião, tem uma posição que foi predominante do governo e de muitos membros aí do judiciário, saudosista, descolada da realidade e que, na verdade, assim, você tem um mundo e você quer que você tem todo um regramento e que você, ao invés de mudar o regramento para se adaptar à nova realidade, você quer que a realidade mude e volte a ser o que era no passado, que era um mundo onde que o trabalho era sinônimo de emprego formal e emprego com carteira assinada. Não tem nada contra você ter emprego com carteira assinada, e quem puder e queira tem um emprego com carteira assinada. Só que você tem que olhar o outro lado dos trabalhadores que não tem carteira assinada, alguns por opção e a maioria deles por falta de opção. Esse debate aqui todo tem uma coisa meio masoquista, né? Inclusive eu não uso o termo, né? Se você me permite aí, Amado, e os colegas, repetir o termo, porque ele pressupõe que a pessoa física que escolheu virar pessoa jurídica. É o contrário, regra geral, ainda mais num país como o Brasil. É o empregador que diz, olha, ou eu te contrato como, né, ou você vira MEI, você vira, né, PJ do Simples, ou do lucro presumido, ou não te contrato. Né? Então, não tem opção. Né? E o que eu vejo como muito curioso nesse debate, principalmente quando o debate descamba, porque eu chamo assim mais para o lado policial, né? É que o trabalhador que está lá ralando, inclusive, tem que dar muita virtude de, ao invés de ele ser informal, ele está formalmente inscrito no MEI, por exemplo. Nós temos 17 milhões de trabalhadores no MEI. Esse número é para comemorar. Aliás, no mundo inteiro, ninguém acredita quando a gente fala, né? Cita o número. E no Brasil, eu vejo muitos colegas, respeito a opinião, mas eles tratando o MEI quase que parece até quase que como se fosse um bandido, né? E assim, eu até brinco que o M seria de masoquista. Não, ele não quer ter carteira assinada, ele não quer ter 13º, ele não quer ter férias, ele não quer ter proteção social, por isso ele virou MEI. Até tem, sobretudo os mais jovens, recentemente, que esta é uma opção, e até dizem, se der tudo errado, eu viro carteira assinada. Mas, na maioria dos casos, muito do pessoal que está como MEI, assim como, né, pessoa física, ele está ali por falta de opção, né? N razões. Mas, de qualquer forma, a minha posição é que nós precisamos pensar o trabalho e os trabalhadores como um todo e não apenas limitado a um conjunto que é os que têm carteira assinada. E, José Roberto, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Tem um debate que é levantado quando se fala sobre esse assunto, que é sobre a arrecadação, né? E o golpe
que se sustenta que seria isso para a Seguridade Social, por exemplo, que se colocam ali no Supremo contrários também falam com relação a isso, né? Que esse processo de pejotização, como a gente vem usando, geraria um rombo ali para a Previdência e para o FGTS. O Messias, o advogado-geral da União, agora cotado, inclusive, para ser o novo ministro do Supremo, diz que a pejotização é uma cupinização dos direitos trabalhistas. Eu queria pedir para você reagir um pouco a esses argumentos de quem está trazendo esses pontos. Sim, não, vamos conversar. Como eu disse, né, eu acho que compreendo, respeito, mas é uma visão do passado. Aliás, eu diria que é uma visão anterior à Constituição de 88. A Constituição de 88 criou uma coisa que só tem no Brasil e que isso nós temos que usar como vantagem e simplesmente é ignorado, não tira do papel. É o único país do mundo que tem um conceito de seguridade social no texto constitucional. No resto do mundo, aliás, aqui, por exemplo, em Portugal, onde eu vi, seguridade social é sinônimo de previdência social. No Brasil, primeiro, a previdência que está na Constituição não é só social, né? É a previdência pública e a previdência privada, né? Que você pode contratar, seja ela complementar ou não a sua previdência. Isto é previdência. Além da previdência, assistência, saúde e suporte ao trabalhador, inclusive com o seguro-desemprego, fazem parte desse conceito da Constituição de Seguridade Social. Conceito esse muito avançado, né? E o financiamento da Seguridade Social se dá também por fontes diversificadas. Não é só a contribuição sobre folha salarial, como é no mundo inteiro. Quase todo mundo é só folha salarial. E aí essa preocupação é pertinente. Só que no Brasil, além da folha salarial, constitucionalmente está faturamento, lucro, receita de loterias. Aliás, né? Assunto Bet aí que é na moda. Eu confesso que eu não entrei em detalhes, não sei se estão tributando via contribuição. Deveria ser também via contribuição. E até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, também tinha CPMF como contribuição. Eu tenho que olhar o todo, não tenho que olhar o separado. A história de que a PJ não paga imposto é mentira. O cara que virou PJ tem que pagar imposto. Ele, sendo ele individual ou não individual, ele tem que pagar. Todo mundo paga PIS no país. Todo mundo, inclusive, aliás, igreja, governos pagam PASEP. E você veja, 70% das... Por que vai o PIS? Vai para o seguro-desemprego, financiar o seguro-desemprego, né? E também o abono salarial de quem é empregado. E o seguro-desemprego, como diz o nome, é de quem foi empregado. Só que 70% das empresas brasileiras não têm empregado e contribuem para o PIS. Olha, na verdade, o sistema atual não só paga, como é injusto. No caso do Simples, quem está no Simples tem que contribuir para todos os impostos, inclusive para a Previdência Social, sob a receita. Vamos chutar aí que metade a 70% das empresas do Simples não tem funcionário e contribuem para a Receita Social. Para a Previdência Social. Estão contribuindo, estão pagando. E estão pagando tanto que, se a gente olhar os últimos 5 anos de arrecadação, é engraçado que esse dado é público, está da Receita Federal, mas ninguém conta, ninguém olha, ninguém mostra. Quando eu vejo a contribuição das empresas que não são do Simples, ela caiu em algo como 0,16 pontos do PIB nos últimos 5 anos. As do Simples subiram, sabe quanto? 0,16 pontos do PIB nos últimos 5 anos. Embora as grandes empresas sejam, obviamente, muito maiores do que as do Simples, elas, ou porque estão desempregando, ou porque estão pegando menos, elas estão recolhendo menos para a Previdência e o Simples está pagando mais para a Previdência. Fora isso, além disso, se paga, né, também contribuição sobre o lucro líquido, que vai para a Seguridade Social, junto com o imposto de renda. Então, não existe isso que quem é pessoa jurídica não recolhe imposto. Se não recolhe, aí é um outro problema que não é de polícia, de política, de polícia. Se a Receita Federal não está fiscalizando direito. Eu conheço meus amigos da Receita Federal, tenho certeza que está sendo muito bem exercido esse papel
Inclusive, uns dados que a gente teve a oportunidade de mostrar no Supremo, né, lá na audiência do Supremo, quando eu olho o conjunto das contribuições para a Seguridade Social, incluindo essas 3 fontes que a gente está falando, né, folha salarial, faturamento e receita. Olha que curioso, as empresas do lucro presumido, que é onde está a maior parte dos prestadores de serviço, pagam proporcionalmente à sua receita muito mais do que as empresas do lucro real, que é onde estão as grandes empresas do país. E as do Simples estão pagando quase tanto quanto o lucro real. Quando eu chego na Previdência Social, adivinha quem é que paga mais? É o Simples. Paga mais que o lucro presumido, paga mais que o lucro real. Quando eu olho por atividade econômica, surpresa, serviço recolhe mais do que a indústria, recolhe mais do que a média geral. Inclusive, serviços profissionais, né? Advogados, arquitetos, engenheiros, serviços de comunicação. Hoje no Brasil, e aí eu queria parar aqui, peço aí desculpa se estou me estendendo, vocês me cortam aí, né, por favor. Serviços de informação e comunicação, que é onde está o setor de TI, já recolhem mais impostos para o governo do que toda a eletricidade junto. Para vocês terem uma ideia do tamanho que isso está alcançando, né? Que é retrato da nova economia, da economia cada vez mais digital. Então, assim, o mundo mudou e nós precisamos mudar. Não a polícia tem que ser a mesma de sempre. Você tem imposto, vai lá, cobra imposto, e quem não paga, você processa, executa e coisa e tal. Agora, a política pública tem que ser diferente. A política tributária, a política social. E eu tenho que, ao invés de pegar quem não tem carteira assinada, né, e trazê-lo, né, achar que por que eu tenho que dar proteção social só para quem tem a carteira assinada? Não, é o contrário. A lógica é diferente. Eu preciso pegar a proteção social que é hoje dada a quem tem carteira assinada e estender aos demais trabalhadores. Isso, inclusive, é uma função da Justiça do Trabalho. Aliás, né, é TST e não é TSE. Né? TSE é aquele da eleição. Não é o Tribunal Superior dos Empregados, é o Tribunal Superior do Trabalho. E trabalhadores, mesmo sem carteira assinada, são trabalhadores e precisam ter proteção social, embora já estejam contribuindo para a Seguridade. Né? O conceito de Seguridade é mais amplo do que o de Previdência. José Roberto, a professora portuguesa Matilde Lavouras, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, disse no Fórum Futuro da Tributação, segunda edição, que vocês no FIB organizaram esse ano, há 2 semanas, que os trabalhadores não podem ficar desprotegidos, né, aspas dela, nomeadamente depois de situações de doença, parentalidade, maternidade ou até incapacidade do trabalho. Você já tocou um pouco sobre nesses pontos, mas eu queria te perguntar, para te dar a chance de se aprofundar, qual é o caminho para sanar essas questões dentro desse novo contexto econômico, como você colocou? Sim, o caminho acho que nós precisamos ter um novo pacto social, né? Que acho que aí isso eu estava na professora Matilde, né, nosso colega, adoro muito e trabalha muito esse ponto aqui em Portugal e na Europa. Quer dizer, você, como a gente estava falando, você precisa levar benefícios como de auxílio-doença também para quem é trabalhador. Você veja o caso principalmente de entregadores de aplicativos. O que esses trabalhadores mais querem é uma cobertura de auxílio-doença, mais até do que de previdência, porque eles assim eles não veem, vislumbram quando vão conseguir se aposentar, mas vislumbram que podem, né, sofrer um acidente, pode ter a bicicleta, a motocicleta, né, também, né, quebrada, eles se machucarem ou não e eles poderem parar de trabalhar. Nós precisamos ter isso. Na verdade, eu tenho seguro-desemprego e o seguro-desemprego tinha que virar seguro-desocupação. Né? Porque esse cara está trabalhando, está ocupado e está contribuindo. Contribui pouco? Bom, essa é outra discussão, vamos discutir se ele tinha que contribuir mais. Outra coisa, por que ele precisa contribuir para a Previdência Social? Por que ele não pode, ele e o seu empregador, com certeza, né? Não pode ser ele sozinho, contribuir para uma previdência ou um seguro privado? Aliás, esse caso de acidente de trabalho, você resolve muito mais fácil, inclusive mais fácil, mais rápido, e eu até acho de uma forma mais efetiva, com o seguro privado. E a previdência mesmo em si,
pode também você ter previdência privada substituindo a pública. Ela não tem que ser complementar, né? Eu trabalhei e fui, né, muito orgulho, trabalhei no BNDES, estou aposentado. Quando eu estava no BNDES, eu contribuía para o nosso fundo de pensão, e hoje eu estou aposentado e recebo, né, da Previdência Social outra parte do fundo de pensão do BNDES. É complementar. Os novos trabalhadores que não têm um emprego, eles hoje estão sem opção de complementar, na verdade não é nem complementar, estão sem opção de previdência e deveriam e poderiam comprar essa previdência no setor privado. Para isso, você tem que ter melhores políticas tributárias. E eu até diria, Amado, que nesse exemplo que a gente estava dando, a previdência privada tanto pode até ser um caminho para os entregadores, mas é sobretudo também um caminho para os cientistas de dados, para os profissionais, né, liberais. Esse é um problema grave, a gente esteve aqui discutindo, né, no Fórum de Lisboa. A inteligência artificial vai acelerar um processo, muito mais um processo de concentração de renda do que um processo só de destruição de emprego. E o de concentração de renda significa que os que ganham mais não vão estar, como eles não são assalariados, eles não estão subsidiando os mais pobres. E por isso que eu acho que eu não preciso colocá-los dentro da previdência social. Ele pode estar dentro da previdência privada, mas contribuindo para a social, não com salário, mas sim com faturamento e com lucro. Voltamos à nossa Constituição de 88, que de uma forma impressionante anteviu essa nova realidade. Eu até digo assim, o Brasil tem uma vantagem em relação do resto do mundo, que o que a gente precisa é tirar do papel o conceito de seguridade social. Nós já temos os instrumentos e já temos, inclusive, os instrumentos constitucionais, mas eu não tenho uma política organizada, adequada, né, de mesclar essas contribuições. Por exemplo, e aí, aqui, né, para encerrar, você pode ter duas empresas que fabricam lá o mesmo produto, vendem o mesmo, lucram o mesmo, sendo que uma contrata empregados com carteira assinada e a outra terceiriza, né, todo o seu trabalho. Naturalmente, a que terceiriza seu trabalho está poupando contribuição para a Previdência Social, mas as duas estão contribuindo para o lucro e para o faturamento. Por que eu não pego a contribuição, por exemplo, a do lucro, e permito que se deduza da contribuição sobre o lucro devido uma parte do que foi pago de contribuição sobre a folha? E com isso eu estou premiando quem emprega com carteira assinada. Aliás, eu, assim, pessoalmente, né, acho que é mais importante e costuma ser mais efetivo as políticas na qual você premia do que aquelas políticas na qual você pune, né? E por isso que eu digo, este assunto aqui tinha que deixar de ser visto como um assunto de polícia e passar a ser visto como um assunto de política, de políticas públicas, de novas políticas, ter uma nova visão, compreender a realidade e traçar um novo pacto social. E, no caso brasileiro, nós temos ferramentas para fazermos isso. E qual o caminho que o senhor vê para... Qual caminho não, né? Mas qual o espaço que terá a CLT neste novo contexto? Ainda mais o senhor falou sobre a aceleração do uso da inteligência artificial, as mudanças que isso vai trazer para a sociedade, para o mercado de trabalho. O que o senhor imagina que vem pela frente com relação à CLT? Ela vai ficar cada vez mais obsoleta, como cada vez menos usada? Qual vai ser o espaço para ela? Eu acho que o espaço da CLT é o espaço que ela já tinha antes. A CLT não precisa mudar. Só que a CLT é um instrumento para uma das modalidades de trabalho. E vai continuar, inclusive, sendo, espero, e é o que tudo indica, a modalidade predominante, que é a modalidade de quem trabalha com carteira assinada. Ou seja, tem um único empregador, tem um local fixo de trabalho, tem um horário fixo de trabalho e tem lá todas as suas proteções. Naturalmente, algumas atividades tende a predominar mais essa relação de emprego formal, como a indústria, e outras atividades não. Né? Você tende a cada vez mais você ter este trabalho independente, quer dizer, ou seja, está descolado de só ter um empregado, de só ter um horário.
né? E assim por diante. É o caso típico dos serviços e, principalmente, além dos serviços profissionais, cada vez mais estes serviços envolvidos, né, diretamente na área de tecnologia. O que nós estamos precisando fazer é construir proteção social para quem está fora da CLT. O que eu digo assim, não adianta você empurrar o resto para a CLT. Isso é igual pasta de dente. Você tirou a pasta de dente, né, de dentro do tubo, alguém consegue botar de volta? Talvez até, né, consiga. Mas o que eu preciso é, bom, já que eu tirei, vamos arrumar uma utilidade para essa outra pasta que está aqui fora. Quer dizer, na verdade, assim, vamos também construir uma proteção diferente. Vamos exigir, a depender do que ele vai receber, vamos exigir contribuição. Eu, por exemplo, acho injusto você exigir das empresas do Simples que elas contribuam sobre a receita sem elas ter funcionário. Na verdade, o que está acontecendo? Eu acho até engraçado porque essa discussão de renúncia, que é um conceito subjetivo, uma mensuração que você nunca consegue ver a memória de cálculo, agora, de fato, concreto e efetivo é a empresa do Simples, que não tem funcionário e está contribuindo sobre a receita, está subsidiando as que têm funcionário. As que têm funcionário são as maiores empresas do país. E as maiores empresas do país hoje também, de outro lado, vamos falar a realidade. A grande maioria delas contrata empregados de baixa renda, né? Ou seja, pagando um salário mínimo. Acima do teto previdenciário, que é acima de 7 salários mínimos, e na qual, inclusive, o empregador subsidia o sistema, ou seja, subsidia quem emprega, quem ganha menos de 7 salários mínimos, hoje a gente só tem 4% dos trabalhadores brasileiros ganhando mais de 7 salários mínimos e, portanto, o seu empregador contribuindo para a Previdência mais do que devia. Vou conseguir mudar isso? Não vai, não vai. Aliás, vocês vejam assim, uma realidade em todas as áreas, inclusive na área de serviço, né? Muitos dos gerentes de banco com que a gente tratava, com que vocês também tratavam, eram funcionários dos bancos. Hoje viraram, né, consultores financeiros. Né? Como é que você faz esse pessoal, né, voltar? Não volta. E, inclusive, quando você chega e diz assim, tá vendo, você é consultor financeiro só de um banco, então isso aqui é uma relação de emprego disfarçado e vou punir. O que passou a acontecer? O consultor financeiro começou a trabalhar para vários bancos. É igual o motorista, né, de um aplicativo, que até talvez no início só trabalhava com um aplicativo, hoje trabalha com vários aplicativos, motorista, entregador e assim por diante. O próprio aplicativo quer que ele trabalhe com mais de um. Por quê? Para não caracterizar aquilo numa relação trabalhista. Então, o efeito policial, nesse caso, foi o contrário. Turbinou esse processo. E eu acho que hoje o Brasil, até a gente não tem uma medida concreta comparada no mundo, mas por todo mundo com quem a gente conversa, isso tudo é muito novo, né? Com todo mundo com quem a gente conversa, que tem atuado nessa área, inclusive, né, uma antropóloga que está fazendo, brasileira, na Irlanda, que está fazendo estudos com Filipinas, China, Índia e Brasil, diz que todos estão indo para onde o Brasil já está e o Brasil não está recuando e sim vai continuar avançando e avançando cada vez mais do predomínio do trabalho independente, seja dele, digamos, né, usando lá, seja do andar de baixo, né, como dizia seu colega Hélio Gaspari, né, do entregador, né, o motorista, né, de plataforma, até o andar de cima, né, o consultor financeiro, o programador de dados, diretores executivos e assim por diante. Zé Roberto, muito obrigado pela aula aqui, por ter esclarecido para a gente, trazido pontos novos para a gente pensar. Já está convidado para vir mais vezes, porque é um tema que vai seguir em debate, sem dúvida, aí ainda, apesar de, seja qual for a decisão do STF, a sociedade vai continuar com esse tema em debate e disputa. A gente precisa de contribuições aqui. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado aí para vocês, à disposição.